Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos que estão ouvindo pela primeira vez aqui no canal O Reino de Deus. No canal O Retorno do Rei, o tema O Reino de Deus. Nossa primeira live número 1, e nós vamos discorrer aqui um breve esqueleto, um breve mapa mental sobre a influência de Deus através da história. A nossa intenção é fazer essa primeira live até uns 10 minutos e conversar e ler alguns textos que explicam, que nos apontam para o reino do Senhor e como Ele governa, de eternidade a eternidade. Então, pedi a nossa assistente aqui, Haná, o Salmo 90, versículo 2, obrigado. Diz assim: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então esse é o primeiro texto que mostra que a influência de Deus na história é de eternidade a eternidade. O reino dele é para sempre, é sobre todas as coisas. Ele tem a palavra final, ele tem o ponto final da história. É Ele que determina. Por muitas vezes nós podemos olhar para um determinado período da história e pensar: poxa, cadê Deus? Onde está Deus? No meio dessas guerras, no meio das fomes, no meio das injustiças. Mas está tudo dentro do plano, e o Senhor no final vai estabelecer o seu reino com toda a justiça, com toda a sua equidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus, nos disse Moisés. E agora, o texto de João 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vemos aí um retrato da eternidade passada. Então, começando a nossa linha do tempo. Na eternidade passada, o Pai e o Filho e o Espírito estavam. No princípio era o Verbo, que é o Filho. O Verbo estava com Deus, o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Então, no princípio, antes do tempo, antes do universo, antes de tudo, Deus existe. Deus é esse ser que é incompreensível pela mente humana. Ele é transcendente. Ele está lá desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito, como nos diz João 1:1. Depois, em Gênesis 1:1, diz assim Moisés: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós já vemos o princípio da criação dos céus e da terra, o princípio da criação do universo. Em determinado momento da eternidade começa a existir o espaço-tempo, com a criação dos céus, e aí pode-se entender como as dimensões, e da terra. A terra com o sol, a lua, as estrelas, todos os astros e todo aquilo que existe na terra, a vegetação e o homem, né? No sexto dia Deus cria o homem. Então vai acompanhando aí. No princípio, só Deus, desde a eternidade. Depois, a criação de todas as coisas. E depois nós vamos ver aqui em Isaías 14:12, a queda de Lúcifer. Isaías 14:12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Então eu creio assim: Deus criou o universo, Deus criou os anjos, Deus criou os céus e a terra, e nesse período, após a criação, não sabemos quanto tempo, houve uma queda no céu, a queda de Lúcifer, aquele anjo que se rebelou, que
arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, como diz lá em Apocalipse. Então ele causou uma desordem nesse reino, ele caiu do céu e ele provavelmente fez uma bagunça, ele desorganizou todo o sistema. Espera mais gente entrar. Meu filho está pedindo para entrar mais gente aqui. Então, não tem... Quanta gente está assistindo? Não tem problema, Daniel. Ah, mas... Vai ficar gravado aqui. Vai? Então tá lá. Então, como eu dizia, em Isaías, Lúcifer, ele cai e ele desorganiza o universo. E aí nós vemos em Gênesis 1, 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos aqui o retrato dessa desordem, terra sem forma e vazia. Por quê? Porque Lúcifer caiu e ele desorganizou toda a criação de Deus. Ele desorganizou. Ele causou o caos no universo. Em Gênesis 1, 2 nós vimos isso. Depois, em Gênesis 1, 3, quando Deus disse haja luz e houve luz, Deus começou então a reorganizar esse reino. Reorganizar com a luz, com as estrelas, com o sol, novamente brilhando, com todas a erva, todas as árvores, e criando o homem no sexto dia. Deixa eu passar aqui as minhas anotações. E depois disso, Deus deixou uma ordem para o homem: olha, vocês não devem comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos em Gênesis 3 que, claro que Deus sabia, mas aconteceu. Aconteceu que a serpente tentou Eva, tentou Adão, e o homem caiu. No versículo 6, diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então aqui vimos a queda do homem. Depois disso, a maldade foi se multiplicando no mundo, e nós vimos aqui um retrato disso em Gênesis 6, versículo 5, que diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e isso lhe pesou o coração. Então Deus aqui manifesta a sua tristeza, porque começou a se multiplicar a iniquidade. Aqui nós podemos perceber também que havia gigantes, havia uma certa mistura genética. Os anjos caíram e se envolveram com humanos. Estava uma completa desordem. Novamente, Satanás desorganizando o reino. Mas tudo isso está de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus geral. Depois disso, outro fato que eu quero pontuar é o dilúvio. Gênesis 7, 10, Haná. Aqui já começa o dilúvio. Vocês conhecem a história. Deus manda Noé construir aquela arca, chama todos os animais entram na arca, Noé entra na arca. Depois de 7 dias, eles dentro da arca, veio sobre a terra as águas do dilúvio. Gênesis 7, 10. Então, outro grande evento aí nesse reino de Deus. É isso que está acontecendo. Depois, toda aquela geração é morta, as águas baixam, a arca pousa ali no Monte Arará, e
de novo se começa a repovoar a terra. Talvez aí seja aquele período que a história chama de a Era das Cavernas, né? Porque não existia casas, não existia nada. Talvez o homem teve que viver em cavernas até se reconstruir as estruturas. Depois, outro fato que eu vou pontuar nesta linha do tempo, nesse grande mapa mental, veja, recapitulando aqui, no princípio Deus, depois Deus cria todas as coisas, os anjos, o universo, depois Lúcifer cai, arrasta consigo a terça parte das estrelas, que são anjos, depois Deus reorganiza este universo, ele recria os céus e a terra, ele cria o homem, depois o homem cai, depois a maldade se multiplica, aí vem o dilúvio e agora uma nova organização está na terra. E aí, em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Gênesis 12, Deus chama Abraão, diz assim: Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Vou te abençoar, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Então aqui, o reino de Deus tem um ponto muito importante. Deus começa a estabelecer uma descendência, ele faz uma aliança com Abraão, e ele diz que a descendência de Abraão iria encher a terra, seria como a areia do mar, as estrelas do céu e o pó da terra, e essa descendência iria abençoar todas as nações da terra. E dessa descendência de Abraão veio as 12 tribos, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, e da tribo de Judá veio Jesus Cristo, que é o descendente da mulher que ele havia prometido lá para Eva. Gálatas 4:4 nos diz assim, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então aqui é um marco, com certeza, o mais importante deste grande plano de Deus. Diz assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aqui é um ponto central do plano de Deus, do reino de Deus na terra. E nós vamos parar por aqui com esse grande mapa mental. Essa vai ser a parte 1. Na parte 2 nós vamos seguir de Cristo até o novo céus e a nova terra, porque a nossa intenção é deixar bem curto esse vídeo, nessa primeira live que fazemos aqui no canal, o Retorno do Rei. Queremos divulgar para vocês a nossa conversa todo sábado sobre o tema Apocalipse, lá na web rádio Jesus é Mais, 9 horas, todo sábado, Adriano e eu estamos realizando esse estudo bíblico, lá na web rádio Jesus é Mais, pelo Facebook. No YouTube, em breve postaremos o primeiro vídeo, o Retorno do Rei, essa semana. No Instagram, esse é a primeira live, nos siga, divulgue o Retorno do Rei, e também no Twitter começaremos a postar notícias, o Retorno do Rei. É isso, queridos, essa foi uma live teste. Deixem os comentários, divulguem. Nós queremos começar a fazer pelo menos uma vez por semana essa live, e com temas bíblicos sempre, principalmente escatologia. Ajude na divulgação. Obrigado, Haná, pelo auxílio aqui com a Bíblia, e um grande abraço para todos vocês.
Tchau, pessoal!